Continuando no item 12. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São formas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certas classes de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se mostram nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas. A salutar corrente fluídica ou vibratória, ao ser direcionada na fase de emissão para os pacientes encarnados e desencarnados, bem como para os ambientes, atuam como descargas elétricas sobre a matéria mental inferior que é expelida incessantemente por estes enfermos. Imediatamente após, na fase de recepção, pode-se atrair os espíritos que se arrastam ou ajudam a manter estas emissões em conjugações obsessivas. Por igual mecanismo, nos pacientes encarnados que recebem os passos espíritas, o magnetismo humano espiritual, emitido e absorvido, desintegra as formas fluídicas e mentais de suas auras, e automaticamente as entidades infelizes a eles ligadas são atraídas pela ação mental desenvolvida pelos médios, em conjunto com os mentores. Ao passarem, ligarem-se ou mergulharem nos fluidos da corrente magnética, recebem um choque anímico. A magnetização mental, a semelhança de limalhas de ferro quando são atraídos e induzidos por um ímã. 13. O homem, quando ora, traz consigo inalienável couraça. É por esta mesma razão, ensinamos a necessidade de fé religiosa entre as criaturas humanas. Todos precisamos saber emitir e receber. Desnecessário repetir que estes preceitos são fundamentais em todas as ações da corrente magnética desobsessiva. Sem oração, sem fé e sem que saibamos emitir e receber, nada realizaremos. Conclusão do capítulo. Retificando os enunciados e considerações acima, gostaríamos ainda de transcrever a parte final da mensagem do Espírito Aniceto, que iniciou este capítulo. Quem, pois, na terra dos encarnados, faz uma prece sincera ou pratica um ato de amor, acende um clarão nas trevas. E quem ora e vigia, ligado em pensamento às regiões mais altas, funciona como uma usina viva, a abastecer nas linhas de frente de grande combate os soldados de Jesus que avançam no meio dos destroços para as tarefas de salvação e da graça. Vede, pois, queridos companheiros, que além de todos os místeres que possais considerar objetivamente vossos, está o apoio logístico indispensável, precioso e sublime, que dais aos emissários do Cristo que operam no mundo em nome de Deus. Preservai-nos nos vossos esforços, porquanto a gratidão dos trabalhadores da verdade vos acompanhará a trajetória, com preces e ternuras de muita dedicação. É chegado o momento em que todo bem, por menor que pareça, deve ser obra de cooperação de alma a alma, de coração a coração, porque quando as sombras cobrem aparentemente a visão do céu, as estrelas parecem unir-se no infinito em constelações luminosas e divinas. O Correio entre dois mundos, página 125. Também do lado seguro e inspirado de renantes de um aprendiz, página 124, que vem o resumo, a síntese e as nossas palavras finais. Como se observa, caríssimo leitor, os técnicos terrestres começam a preocupar-se sinceramente com os efeitos físicos, visíveis e audíveis dos fenômenos da interferência eletromagnética. Nós, porém, estudantes atentos à doutrina espírita, estamos muito mais preocupados com os fenômenos da interferência eletromagnética de natureza mental, responsável por essas terríveis epidemias de obsessões que assolam multidões de pessoas em todos os quadrantes do mundo. O pensamento é, na verdade, a mais poderosa das usinas geradoras de força eletromagnética, naturalmente captável pelas outras mentes, em especial por aquelas a quais se dirige, podendo causar perturbações psíquicas sutis, porém devastadoras. É claro que também existem interferências benfazejas, que provém de fontes emissoras sublimadas da espiritualidade superior, e até mesmo as vibrações mentais de amor que alguém emite. Mas interferências que perturbam e prejudicam são as dos pensamentos desordenados ou infelizes, sempre que a sua carga destruidora
não seja detida ou transformada pelos antigos eficazes da vigilância e da oração. Encerrou o capítulo. Quando nós estamos vendo aí que até as pessoas que não estudam o espiritismo e a mediunidade já falam dessas anomalias energéticas sobre a face da Terra, as explosões nos núcleos do Sol que estão emitindo maior potencialidade de radiação, as mudanças vibracionais dos eixos da Terra. Então, assim, e muitos até falam assim, isso é a teoria da conspiração, só para passar medo. Não, elas realmente, vocês notou nesse último mês o tanto de erros que aconteceu de pilotos de avião? Por que aconteceu esses erros? Eles têm aparelhos super modernos, não é? E são também pilotos experientes, não foram estou começando a aprender a pilotar, não era. Então, essas irradiações, elas estão mexendo com o psiquismo e também com os aparelhos mais sensíveis. Agora, você imagina o que elas estão fazendo com os médiums. Então, o que sobra? Não é? Sobra a luta entre o bem e o mal. Então, nós estamos sendo bombardeados por fatores energia do mal e estamos sendo agraciados com uma potencialidade de energia do bem. Mas quais são as nossas escolhas? É aí que vem a diferencial. Porque quando eu falo de escolhas, nós pegamos a primeira página, relemos, nós fomos lá na pergunta 6, relemos, nós fizemos a dissertação dos fatores químicos, biológicos, espirituais, emocionais, psíquicos, mentais. Mas o que adianta tudo isso, se eu não pego isso e coloco a minha vontade em movimento? Se eu não coloco, eu tenho que conviver com fulano, só porque está na codificação do meu DNA, mas então eu tenho que conviver. Você se lascou, ué. Vai cair você e ele. Você veio para salvar ele, você e muito mais. E vai cair vocês dois. Eu tenho um relacionamento tóxico, mas aquela pessoa me oferece algo. Então, coloca-se a vontade de um interesse num grão de areia, sendo que você pode ter a montanha, mas não, né? Você está entendendo? Então, assim fizeram com Moisés. Enquanto Moisés subia para receber os diamantes da sabedoria, ele se reunia e fundiu o ouro do povo para cultuar ainda a matéria. Então, ali Moisés estava dando para aquela nação a liberdade como uma estrela e eles queriam arrastar-se como uma cobra. Hoje não é diferente, a diferença só os costumes e as escolhas materiais, não é? Então, assim, é um processo muito delicado. E quando a gente pensa, e no final disso, porque o final é na individualidade de cada um, o bem vai prevalecer, não o que está em cima do muro, não o que está no mais ou menos, é o no que abastece-se, é o no que obedece esse fluxo. Não precisamos sair da humanidade, mas podemos criar a filosofia, né, para viver com a humanidade. Não é? Meu filho tem festa junina, meu filho tem que participar. Por que ele tem que participar? Meu filho, a moda agora é fazer isso. Meu filho tem que participar, senão ele vai ficar diferente dos outros. Qual o problema dele ser diferente? Você quer que ele seja igual e sofra, ou diferente e está salvo? Entendeu aí? A criança... Então, é os meios... é bombardeio pelos meios televisivos, pelos meios visuais, auditivos, vibratórios, espirituais. É uma guerra que ela está aí no seu auge. E nós temos que ter a humildade para ter a sensibilidade da obediência. Sem isso, é decadência. O tempo fala. O espiritismo não é para pessoas fracas, é para determinadas, aquelas que conseguem fazer sacrifício. Quando acompanho as notícias, poucas notícias que chegam
de Israel. Quando eu vejo uma pessoa que ficou aprisionada desde 2015, passando por todo tipo de terror, sendo abusada e escravizada, como uma pessoa dessa conseguiu sobreviver? Ela estava passeando, andando, porque ela é balduína, uma delas. Ela é dona do deserto. Não é? Ela se sente que o deserto é dela. A casa dela é o quê? É o deserto. Então ela estava passeando no deserto e entrou na faixa de Gaza. Aprisionaram ela. Em 2015, liberou agora sábado, ontem. 10 anos aprisionada, sendo serventeada, abusada, maltratada, e ela conseguiu sobreviver. Por que ela conseguiu sobreviver? Por que ela está saudável? Por quê? Porque ela é resiliente, porque é determinada, porque o deserto moldou o caráter dela, não é? Então nós precisamos moldar o nosso caráter no Espiritismo e ter força. Sabe qual a força que nós precisamos ter? A força emocional. Não se dobrar por emoções. Não sentir que vai perder companhia, vai perder amor, vai perder respeito, Não. O espírita, se ele ficar aprisionado com isso, ele falha na sua missão espiritual. Não é? Quantas casas espíritas vão relaxando, né, as suas diretrizes e normas para não perder os seus trabalhadores? Não é? Já faliu, né? Já faliu. E as trevas fazem isso. Olha, não fecha a casa espírita, não. Transforma as casas espíritas na normalidade. Não é assim? Muitos outros templos de outras religiões. Pronto, tá aí. Inicia isso aí. Iniciando agora o capítulo 11. Capítulo 11, desobsessão por corrente magnética e ação dos espíritos superiores. Se nem credes quando vos falo de coisas da terra, como é a vez de crer quando vos falo de coisas do céu? João. Reside no plano espiritual e na participação dos servidores da Pátria Maior o trabalho principal de triagem, tratamento, encaminhamento, auxílio e etc. dos espíritos sofredores ou pacientes encarnados que são atendidos na desobsessão por corrente mentoeletromagnética. Se analisássemos os esforços da equipe terrena e da espiritual, veríamos que pouco realizamos, em comparação à dedicação, empenho, cuidado e responsabilidade de todos eles. A ação, no tocante à corrente magnética, pouco difere das realizações que os espíritos rotineiramente desenvolvem em outras atividades mediúnicas, como, por exemplo, a desobsessão por doutrinação verbal. O que muda muitas vezes é o número de servidores, o emprego desta ou daquela técnica, desta ou de outra iniciativa, em razão da espiritualidade, finalidades, objetivos do método desobsessivo. Os princípios e a essência, no entanto, de todas as tarefas por eles nobremente executadas, permanecem os mesmos. Equipe espiritual. Para descrever este e outro aspecto pertinente ao tema em desenvolvimento, escolhemos determinados trechos da mensagem do Espírito Efigênio, constante no livro Instruções Psicofônicas. A escolha se deve não só pela simplicidade e objetividade da mensagem, mas também porque o Espírito comunicante foi, durante a sua última encarnação, um ativo e dedicado trabalhador da seara espírita, trazendo, graças à sua experiência, respostas precisas às nossas mais singelas perguntas em relação à participação da espiritualidade nas atividades mediúnicas. Espírita militante que fui, muitas vezes dirigindo sessões mediúnicas, desejei que algum dos companheiros desencarnados me trouxesse notícias do além, tão precisas e claras quanto possível, a começar do ambiente das reuniões que eu presidia ou das quais partilhava. Desembaraçado agora do corpo físico, não obstante carrego ainda muitas velhas imperfeições morais. Tentarei comentar nossas passagens de serviço no intuito de fortalecê-las na edificação que fomos chamados a levantar. Como não ignoram, operamos aqui em base de matérias noutra modalidade vibratória. Por mercê de Deus,
Possuímos nossa sede de trabalho em cidades espirituais que se localizam nas regiões superiores da Terra, ou, mais propriamente, nas regiões inferiores do céu. Gradativamente, a humanidade compreenderá, com dados científicos e positivos, que há no planeta outras faixas de vida, qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o plano superior mantém operosas e abnegadas equipes de assistências. Nossa casa, consagrada à espiritualidade, é hoje um pequeno, mas expressivo posto de auxílio, ingerindo a afeição de pronto-socorro. Com a supervisão e cooperação de vasto corpo de colaboradores em que se integram médicos e religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médios espíritos já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas e padroleiros. Temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. Instruções psicofônicas, capítulo 4, página 145. Geralmente os grupos espíritas estão ligados a determinadas organizações situadas em colônias ou postos de plano espiritual. Somos, na verdade, uma das peças de uma engrenagem, bem mais ampla, que serve em nome do Cristo. Em relação à desobsessão por corrente magnética, isso é muito importante devido ao grande número de entidades socorridas. A interligação entre os dois planos e a dinâmica de encaminhamento tornam-se fundamentais. Várias entidades, após o tratamento, permanecem nos ambientes dos centros espíritas, mas a grande maioria é recolhida aos hospitais localizados em postos ou colônias espirituais, que por sua vez são construídas nas regiões inferiores do céu. Antes, durante e após as ações metoeletromagnéticas da corrente de força, toda a equipe espiritual, notadamente os magnetizadores, enfermeiros, médicos, padroeiros e guardas, atua incansavelmente, cada um em sua função específica, em regime de especialização hierárquica, mediado por um comando superior. Um dos grandes auxiliares é o grupo dos padroeiros, porque inúmeros espíritos, ao receber os raios de choque emitidos pela corrente, reagem como um homem ao receber um eletrochoque. Perdem os sentidos, apresentam convulsões, expelem fluidos malsãos ou matéria tóxica mental, podendo entrar em sono magnético ou em visão panorâmica dos próprios atos referentes à última encarnação. Podem, por essas manifestações, cair logo após o término das passagens ou mergulho nos fluidos benfazejos da corrente magnética. É neste momento que os padroeiros entram em ação, amparando-os e localizando-os em ambientes previamente preparados. As faixas magnéticas protetoras. Nossa reunião está garantida por 3 faixas magnéticas protetoras. A primeira, guarda a assembleia constituída aqueles desencarnados que se lhe conjugam a tarefa da noite. A segunda, faixa encerra um círculo maior, na qual se aglomera algumas dezenas de companheiros daqui, ainda em posição de necessidade, à capta de socorro e esclarecimento. A terceira, mais vasta, circunda o edifício, com a vigilância de sentinelas eficientes, porque além dela temos turba compacta, a turba dos irmãos que ainda não podem partilhar de maneira mais ímpar nosso esforço no aprendizado do Evangelho. Essa multidão assemelha-se à que vemos frequentemente diante dos templos católicos, espíritas ou protestantes, com a incapacidade provisória de participação no culto da fé. Bem, junto à direção de nossa atividade, está reunida grande parte da equipe de funcionários espirituais que nos preservam as linhas magnéticas defensivas. À frente da mesa orientadora, congrega-se os companheiros em luta que nos referimos, e em contraposição, com a porta do acesso ao recinto, dispõem a ação de 2 gabinetes com leito de socorro, nas quais se alogam serviços assistenciais. Entre os dois, instala-se grande rede elétrica de contenção destinada ao amparo e controle de desencarnados rebeldes ou recalcitrantes. Rede essa que é um exemplo das muitas que da vida espiritual inspiram a medicina moderna no tratamento pelo eletrochoque. Instruções psicofônicas, página 147. Na desobsessão por corrente magnética, vamos encontrar não só 3 faixas magnéticas protetoras mencionadas, mas inúmeras outras. A própria corrente é um conjunto de faixas magnéticas, compreendida como diferentes densidades fluídicas. A primeira grande faixa guarda todos os servidores encarnados e desencarnados. Aqui se acumula o enorme manancial eletromagnético da corrente.
A segunda encerra o grande número de entidades que serão atendidas, previamente triadas e subdivididas conforme a natureza íntima de suas intenções e problemas. Essas subdivisões são realizadas por faixas magnéticas menores, facilitando enormemente os atendimentos. Geralmente, no momento das passagens, na sala de recepção, essas faixas de contenção são liberadas e falanges ou grupos afins são atraídos pelas ações fluídicas e vibratórias da corrente, possibilitando a magnetização mental e a ideoplastia comum. Induzida pelos médios é formado pelos espíritos colaboradores. Essa, inicialmente, evita dispêndio energético e propicia a rapidez da ação terapêutica, em virtude das emissões fluídicas mentais estarem ajustadas às necessidades dos espíritos sofredores, desde o campo frequencial até a doutrinação mental. A terceira, e a mais vasta, protegendo toda a casa com vigilância de sentinelas eficiente, evitando que a turba compacta e, inconsequentemente, de espíritos venham invadir o ambiente consagrado ao socorro espiritual, destruindo ou alterando as possibilidades de atendimento. Os trabalhos de desobsessão por cadeia meta-eletromagnética, como toda iniciativa superior, são previamente planejadas, devendo-se evitar qualquer improvisação. A despeito das imensas possibilidades de atendimento da corrente, não podemos pensar que ela ofereça oportunidade de tudo socorrer. Como dirigentes, não podemos direcionar as mentes dos médios para o objetivo não proposto anteriormente, sob pena de alterarmos as linhas de defesa estabelecidas pelos servidores espirituais. Não pode haver improviso. Presta atenção. Tá vendo? Porque quando eu falo para alguém, vai trazer um parente aqui, me avisa, porque não tem improviso. Você tem que preparar, senão vai perturbar. Qualquer situação diferente do cotidiano, a direção tem que estar ciente para autorizar ou não. Porque se ele autorizar, ele está falando assim, eu vou comprar essa briga. E está sendo intuído e amparado pela espiritualidade. Não, às vezes está também, mas às vezes a gente compra mesmo, fala assim, eu vou comprar essa briga. Aí a gente olha entre perdas e ganhos e fala assim, vai ser melhor, vai ajudar. Mas é uma decisão que o dirigente apanha muito, porque sobra para ele. Você está entendendo? A coisa é muito maior, né? Não falou das barreiras fluídicas, protetor, cerca elétrica, raios fluídicos e tal, e após isso, a turba perturbadora. Entende aí? E nós temos que entender um fato. Ao iniciar e ao término, nós fazemos então uma grande conexão e uma ampliação de sensibilidades. Ao fazer isso, nós ficamos à mercê de forças tanto positivas quanto negativas. Aí vem a responsabilidade muito grande do medianeiro no controle das emoções e pensamento, no início e no fim. No fim, muito mais ainda, porque ele já fez uma limpeza. Isso é igual a gente estar num ar-condicionado, né? Está aí num ar-condicionado a 18 graus e sair para a rua a 40 graus. Ou estar a 40 graus e entrar para 18 graus imediato. Com toda certeza vai gripar. Vai dar um choque térmico, não é? Vai dar um choque térmico. Vai ter um problema muito sério no corpo físico. Uma faringite, uma laringite, um processo debilitado de gripe, pneumonia, tosse, garganta, ouvido, né? Febre, né? Queimor, né? Dormência nas extremidades, vai acontecer. Então, assim também é espiritualmente, porque nós estamos aí em um padrão vibratório energético protegido e de repente nós fazemos a nossa limpeza. Por isso existem a grande necessidade da avaliação. Pensa que a avaliação é para quê? A avaliação está curando cada um de nós lá. Ó. Quantas vezes você pode ter notado que termina o trabalho e você está mal? Quando termina a avaliação você não está sentindo mais nada. Não é assim? Quantas vezes a gente chega no trabalho e está mal? Começa o trabalho e some tudo. Não é? Então, não existe improviso. Isso aí é um relógio suíço. É uma máquina em movimento. Cada peça,
cada fator, cada energia, cada pensamento, sentimento vai fazer a máquina, o processo energético funcionar sem surpresas, né? Nos ambientes preparados à desobsessão por corrente, existem na dimensão astral não só 2, mas vários gabinetes com grandes números de leitos de socorro, reservados às entidades recolhidas pelos pajoleiros e que necessitam de continuidade do atendimento, prestados, na maioria das vezes, pelos médicos e enfermeiros espirituais. Aqui na nossa casa são 60 leitos das câmaras de retificação. Então ficam lá antes e alguns saem de lá, outros vão para lá no processo. Na nossa casa existe os fatores energéticos. Existe o salão de Eurico. Levamos 3 anos para conquistar o salão de Eurico. É uma caverna nas profundezas do umbral, entre o umbral denso e pesado, né? Então está uma faixa vibratória energética. Quando fala faixa vibratória, não é uma cerca não, viu gente? É só pular a cerca, você passou pro lado da faixa vibratória, não. É igual a cor do arco-íris, você não sabe onde uma começa e onde outra termina, né? É igual o fogo, você não, né? Você vem esquentando até chegar e pegar fogo, né? Igual a lâmpada, ela irradia, lá longe ela está pouca luminosidade, aqui está forte. Então, nós levamos 3 anos de trabalhos intensos, diários, semanais, mensais, anuais, até conquistar esses que nós colocamos o nome como salão de Eurípides. É uma caverna, tem uma mesa grande de pedra, e aonde faziam-se rituais nas trevas, né? E nós conseguimos conquistar com muito suor e sangue, muitas noites, muita dor, muito sofrimento, muita perseguição, né? Então, isso lá há 20 anos atrás. E aí, então lá é o primeiro posto de recebimento. Se nós formos pensar aqui no postinho de saúde, se chega muito mal lá, tem a sala de, como é que chama? Chá vermelha, e faz o que lá? Nessa sala vermelha, o que faz lá? A necessidade da urgência de chegar. Da urgência de chegar. Aí a pessoa fica lá, né? Então fica um dia, tem casos que até 2 dias, né? E depois manda para outra casa. A partir daquele momento da emergência ali, já solicita uma vaga como feitor. Aqui fica até um dia, aqui no postinho de saúde aqui, você já vi aqui ficar até um dia lá, deitado lá, tomando soro, tal, aquela coisa toda. Então lá no salão de Eurico é a mesma coisa, recebe das profundezas do umbral espíritos extremamente fragilizados. Aí falou de espíritos que vêm rastejando, você não falou aí? Então, espíritos que caem, então a necessidade dos padioleiros. Nossa casa tem isso aí tudo, ó, foi, né? Basta abrir a percepção que você vai ver isso aí tudo nas quinta-feira, no 3º domingo do mês, trabalho mediúnico. E aí, no salão de Eurico tem esse acolhimento para fazer esse expurgo. Lá no nosso lar é as câmaras de edificação. O André Luiz trabalhou pela primeira vez, né? Onde ele passou muito mal, né? É um processo. Por que ele passou muito mal? Porque chega impregnado de substâncias. Se esses espíritos subir para a corrente, nós medianeiros não aguentaremos. Algum aguenta ali, com vômito, tal, sai sangue pelo nariz, sudorese, né? Mas outros não aguentariam. Só aguentaria aquele que tem muito ectoplasma e que faz a vigilância e a manutenção dessas energias ectoplasmáticas nele. Se ele, a água, a terra, tudo aquilo que nós falamos, os 5 elementos lá, né? Os 5 fatores energéticos. Então, aquele que vive nesse contexto, ele aguenta. Claro que sofre muito. Então recebem lá, fica lá um período, né? 1 semana, 3 semanas, não importa. E aí, quando estão prontos, nós atendemos alguns melhoram, outros estão deformados espiritualmente, licantropia, zoantropia, forma de animais, arrastando e tal. E aí alguns desses ficam nas câmaras de reedificação, outros já sobem para a colônia espiritual. Então, assim, há todos esses fatores energéticos, toda essa forma de atendimento. Esses que ainda não têm condição de ir para as colônias espirituais, que vão para as câmaras de edificação, quando eles têm a condição em outro momento, de outro trabalho, da corrente obsessiva, eles passam pela corrente para depois ter a condição de ir para a colônia? Sim, Aí veja só, aí falou, alguns mergulham na corrente, outros sentem o choque anímico da corrente.
Você entendeu aí? Porque alguns estão em estado de hipnotismo. Então, estes recebem o choque da corrente e retiram o processo do hipnotismo. Outros mergulham na corrente, é onde o médium sente todos os efeitos do espírito. Quando ele mergulha na corrente, o médium recebe. No corpo ele dói isso, dói aquilo, dá vômito, alguns põem algumas expressões para fora e tal. Né? Então tem alguns não, passa daqui em você aí da corrente. Ó. Ele recebe aquele choque, a energia de vulto, e ele já dá uma melhorada, sai aquele fator energético e ele já, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Aí já tem ali um auxiliar, um parente ou alguém que já leva as colônias espirituais e para os hospitais celestiais. Mas quando ele entra, faz esse mergulho na corrente, mas é uma coisa dos mentores, dos mentores e do médium. Porque muitas vezes, né, eu vejo, a hora que chega, eu vejo com o médium que ele vai, é designado ao médium. Então, muitas vezes eu até falo, já tem um espírito atrás disso aí. Né, porque às vezes o médium está envolvido num fator corrente, mas não está especificamente com aquela energia. Aí a hora que ele faz, o médium já sente na hora, já. Aí é o mergulho, entendeu? Aí eu vou falar um negócio para vocês, hein? Quanto mais obediente o médium for, mais equilibrado ele fica. Porque, veja só, a hora que eu vejo uma energia lá, o médium casala com o médium, por que aquela energia já casalou com o médium? É a simbiose, a sintonia, né? A similidade. Está entendendo? E a hora que ele recebe? Trabalha ela. Uma encarnação na mediunidade vivida obedientemente são 3 encarnações aqui na Terra que equiparam, viu, gente? Você está entendendo? Então, e se o médium renega? Aí complica. O espírito vem, envolve ele, o médium não está ali com a sensibilidade aflorada, ele recebe a parte negativa, mas não tem a melhora, porque ele renegou. A quem é dado é cobrado. A quem tem, mais se acrescenta. A quem tem boa vontade, acrescenta a proteção e o auxílio. Aquele que não tem, é o preguiçoso, fica com o que você tem mesmo, ou tira tudo que você tem. O médium sai pior da corrente, adoece. Obedecer aqui. Nem que seja por egoísmo. Mas eu vou obedecer porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Não, aí a gente começa assim, não tem problema não. Depois você faz. É egoísta bom, né? É o egoísmo, é usar o lado ruim da gente para fazer o bem. As redes eletrônicas de contenção são igualmente utilizadas em nossos trabalhos desobsessivos, destinando-se ao amparo e controle de desencarnados, rebeldes ou recalcitrantes, além de servir para recolhê-los em determinado ambiente físico ou extrafísico e localizá-los junto à corrente magnética da posterior atendimento. As redes eletrônicas é um emprego as redes eletrônicas e o emprego do eletrochoque pela medicina contemporânea ajuda-nos a compreender um pouco mais a terapêutica desobsessiva por corrente magnética. A corrente nada mais é que um método eletrochoque, uma fluidoterapia de alto dinamismo, baseado no emprego das forças eletromagnéticas emitido pelo pensamento coletivo. De forma semelhante ao uso cada vez mais raro do eletrochoque na psiquiatria e cada vez mais na cardiologia, destina-se à disfunção metapsíquica ou às ritmias e perturbações do corpo espiritual, reajustando o mundo íntimo das personalidades em desequilíbrio e auxiliando a normalização orgânica ou perispiritual. Os preparativos anteriores à reunião. Isso é importante. O espírito André Luiz mostra no capítulo 43 do livro Os Mensageiros, página 224, os preparativos levados a efeito pela equipe espiritual antes de uma reunião, em um pequeno grupo espiritista situado em uma residência na esfera terrestre. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores,
e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste tempo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessidades de visões magnéticas, as necessárias divisões magnéticas. Observei admirando que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou o gentil: não se impressione, André. Em nosso serviço, o magnetismo é a força preponderante. Somos compelidos a movimentá-los em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-os de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerando o ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Os Mensageiros, páginas 24 a 225. Quase 2 horas antes do início da reunião, os servidores desencarnados já estão atuando através de inúmeras providências. Participação ativa e complexa, toda ela baseada no magnetismo, que é força preponderante, sendo utilizado em grande escala. Na desobsessão por corrente magnética, o emprego do magnetismo é enorme, seja antes, durante ou mesmo após os trabalhos. Novamente, podemos notar as faixas ou campos magnéticos que limitam a zona de influenciação dos sofredores desencarnados. Estas faixas, além de delimitar, permitem a localização em regime de atração por semelhança vibratória das diferentes falanges trazidas ao trabalho, facilitando todo o entendimento, como já descrevemos. Vê de novo, por favor, onde começa com 2 horas. Só para ter a noção aí, que eu venho pedindo e falando. Quase 2 horas antes do início da reunião, os servidores desencarnados já estão atuando através de inúmeras providências. Participação ativa e complexa, toda ela baseada no magnetismo, que é força preponderante, sendo utilizada em grande escala. Na desobsessão por corrente magnética, o emprego do magnetismo é enorme, seja antes, durante ou mesmo após os trabalhos. Novamente, podemos notar as faixas ou campos magnéticos que limitam a zona de influenciação dos sofredores desencarnados. Essas faixas, além de delimitar, permitem a localização em regime de atração por semelhança vibratória. Atração, semelhança vibratória. 2 horas antes já faz toda a ligação. Aonde um médico estiver, já está fazendo essa ligação. E a nossa casa também. Aí, se um aqui movimenta outro fator de atração, já está ligado com as trevas. Tem a espiritualidade, mas tem as faixas vibratórias. Entendeu aí? Tem os círculos vibratórios. Espíritos zombeteiros, espíritos trevosos, espíritos magnetizadores de magia. Tem as faixas vibratórias aonde eles circundam. Aí um trabalhador adentra e nas 2 horas que antecede a mediunidade, ele se liga com o mundo lá fora, atrai esse fator energético que vai interferir em todo o processo energético da direção dos trabalhadores da casa e do fator vibratório da casa. É questão de tempo para a casa cair. Cai que jeito? Não é cai que as paredes racham e cai não, viu gente? Um médio ali adoece, o pneu do outro fura, o outro bate o carro, o outro adoece, o outro briga, o outro... São influências espirituais que vão transformando-se em situações materiais. Um dos acontecimentos foi na quinta passada, que nossa corrente rendeu 30%, 40% só. Pelos fatores energéticos dos medianeiros que não respeitaram as 2 horas de jejum espiritual, mental e emocional. Compreende isso? Entende isso? Compreende isso? Essa problemática séria. Então, nós estamos vendo aí N grupos espíritas sendo dissolvidos. Então, um que eu dei aula para ele há 20 e tantos anos atrás, me ligou agora em dezembro, falando que participava de um centro espírita lá na Casa do Caminho, do Regeneração. Né? O trabalho mediúnico lá foi interrompido. Compreende isso aí? Nós estamos falando de um centro que tem 40 anos de vida, né? de trabalhos mediúnicos. Compreende isso? De sustentação energética poderosa. Aí, um grupo de médios dissidentes, 8 médios, para variar, 8 médios. Aí foram e montaram um trabalho de
mediunidade, desobsessão e corrente em outra, alugaram uma casa e fizeram esse trabalho. Vai dar certo? Só mediúnico. Estudo mediúnico, vai dar certo? Não vai dar certo. Infelizmente. Por que não vai dar certo? Mas se eles tinham um lá e não deu certo, com toda a estrutura não deu certo, saindo e montando em outro lugar, sem o respaldo, o equilíbrio, a caridade, não vai dar certo. Infelizmente. Já é aquela empresa que entra quebrada. Entende? Não dá certo, gente, não dá certo. Nós estamos falando de energias invisíveis. Se nós não disciplinarmos, sabe, elas fazem consequências terríveis em nossa vida. Compreende isso? E o médium, ele não aguenta, porque o médium não fica 10 anos em cativeiro, não, fica. E volta para ativa, se pegar lá, ficar 10 anos no cativeiro, igual o cara ficou lá preso por mais, ele volta, ele vai voltar à vida habitual, normal. Não, o médium, se passar 10 anos em cativeiro de dor e sofrimento, de ataque psíquico emocional, ele abandona o trabalho mediúnico, vai virar beija-flor e vai buscar a medicina, um tratamento alternativo. Na hora que ele toma os primeiros comprimidos, ele fala, nossa, mas isso não é bom demais, velho. O passe já não está resolvendo. Por que o passe não está resolvendo? O tratamento não está resolvendo. Mas por que o tratamento não está resolvendo? Porque ele já criou aquela capa energética negativa que bloqueia, através dos seus sentimentos, bloqueia, né, a energia salutar positiva. Ué, compreende? Tem que haver uma ligação entre o que recebe e o que doa. Aí o médium, na casa que ele está, ele já começa a ficar melindrado com o companheiro da direita, da esquerda, com a direção. Essa é a parte que sempre tem, né? Porque a direção está sempre com a parte difícil, que é orientar, chamar a atenção, que muita gente chama de brigar. Não, chamar a atenção, não é? Se eu chamo a atenção de uma pessoa, ela fica melindrada comigo, fica com raiva de mim, porque eu estou chamando a atenção. Ah, mas você está com raiva porque está evitando uma dor e um sofrimento? Seu filho vai enfiar um prego na tomada. Você briga com ele fica com raiva. Você tem que dar um cor nele. Né? Assim é o médium vai enfiar o prego na tomada. Eu falei, não faz isso não, faz desse outro jeito, porque senão você vai levar um choque. Né? Não é o choque 220 volts, é o choque espiritual que vai entrar em desarmonia psíquica, emocional daqui a algum tempo. Daqui 1 mês, 3 meses, 1 ano. Compreende isso? Assim, quantas vezes foi avisado pessoas que você conhece, olha, se você não fazer isso e isso, 3 anos, vai acontecer. Eu falei isso para minha mãe. Mãezinha, nesse fator energético, 3 anos você era morta. Ela não era espírita, ela era evangélica, mas ela não acreditou. 3 anos depois, um infarto. É natural. O Joel, quando chegou a primeira vez, já teve dor de cabeça? Não, vai ter. Lembra disso? Lembro. Ainda falou o tempo, 3 meses, foi 3 meses dor de cabeça. Já teve dor de cabeça? Não, você vai ter. 3 meses de cabeça. Essa energia vai ficar uns 3 meses. Ficou 3 meses certinho a dor de cabeça. 3 meses. Não adianta. Passou por pasta, tá vendo? Passou? Era aqui, ó, né? É isso? Vem aqui, lembra como se fosse hoje. Então, passou pelo tratamento, invocando Eurício Persanu, acabou com. Não adianta. Não desce, gente, é da lei. Energia só é retirada com outra energia e com o tempo que é necessário para a outra diluir. 3 meses é previsão, né? Não adianta. Pode fechar aí, fechou? Dá para fechar? Dá, é rapidinho, falta pouco. Vou repetir a frase, porque senão vai ficar desconectado a linha de raciocínio. Essa faixa, além de delimitar, permite a localização em regime de atração por semelhança vibratória das diferentes falanges traseiras ao trabalho, facilitando todo o entendimento, como já descrevemos. A magnetização do ar tem várias implicações práticas, dentre elas as possibilidades dos médios absorverem fluidos, recompondo-se ou adequando-se para a continuidade dos trabalhos, utilizando-se para este fim de pequenos exercícios respiratórios realizados com maior cuidado na fase de absorção. A obra de preservação e vigilância, executada pelo plano maior, deve e pode ser secundada pela equipe encarnada, através de atitudes simples, que vão desde a limpeza, a organização e disciplina do ambiente destinado à desobsessão, passando pelo controle, disciplina e sublimação de atitudes, palavras e pensamentos, chegando até a cooperação direta, seja pela prece ou vibração, com o emprego dos recursos mentais, visando impregnar, juntamente com a espiritualidade, a atmosfera de elementos espirituais, saturando-as de valores positivos, criando os campos magnéticos de contenção, tratamento e vigilância. Olha, tem muita gente que ela é muito disciplinada, fisicamente, né? Então assim, o João vai trabalhar,
lá no trabalho dele, ele chega lá, ele tem que entrar às 7 horas, bate quarto, não. Ele entra, ele tem que pôr um uniforme, né? Fazer o EPI. E tem lá toda o protocolo. Obrigado pela frase. Está tentando lembrar dessa palavra. O protocolo de trabalho. É disciplinado. Mas se ele estiver pensando na mulher, se estiver com raiva de fulano, que lá, atrapalha lá o trabalho? Não, dificulta o trabalho. Mas não atrapalha. Né? Se ele seguir o protocolo, atrapalha não. Vai dificultar. Ele vai ter dificuldade de raciocínio, levar um tempo maior. Qual que é o prejuízo disso? Nenhum. O trabalho vai ser feito, só com um tempo maior. Não é? Mas e se ele chegar aqui? Chega na hora, certo? Chega de branco, chega tudo perfeito. Mas chega com ódio e raiva no coração, indisciplinado psiquicamente. Qual que é a ferramenta que nós usamos para ter? Qual é o protocolo que nós usamos? Equilíbrio mental. Pureza emocional. Não é o protocolo? Então quebrou o protocolo. Não adianta chegar na hora, não adianta vir de branco. Vocês estão entendendo aí? Compreende? Não adianta. Então aí vem a parte sublime do trabalhador. Chega na direção e fala assim, eu ia falar com você um pouquinho. Vamos ali. Eu estou assim. Nossa, então. Olha, até hoje, sabe, eu vi uma média extremamente, mas extremamente verdadeira. Ela chegou, eu cheguei no Centro Espírita de Hidrolândia, ela chegou em mim e falou assim, olha, eu queria te perguntar se eu posso trabalhar. Eu falei, o que está acontecendo? Já deu energia, eu estou vindo do motel agora. Saí do motel e vim para cá. Falei, infelizmente não pode. Mas eu tinha que fazer, porque não está tendo lugar para fazer, lá em casa não tem como fazer, e eu e meu namorado já tinha um tempo, e eu fui para o motel. Eu falei, pois é. Aí ela falou, isso não pode, você está envolto na energia. Não, então tá bom, muito obrigado. Foi para o salão, ficou lá e nós atendemos. Né? Essa média hoje está doente, tá, gente? Muito, né? Muito doente. Muito doente. Compreende aí? Então, assim, ela foi sincera, ela não foi disciplinada. Ela escolheu. Depois ela sofreu as consequências. Ela não sofreu a consequência na hora. As consequências da hora foi só a vergonha, né, de ficar fora da corrente. Mas ela foi respeitada. Foi a médica mais obediente que eu já vi até hoje. Porque você imaginou chegar e falar assim, na cara de pau pro dirigente, eu estou vindo do motel. O bicho que ele deveria estar. Você está sentindo o cheiro, né? Você está entendendo isso? Então, assim, não adianta ser disciplinado materialmente, num trabalho só materialmente, num trabalho que é psíquico, que é astral. Você está entendendo? Que é metafórico, está além da matéria. Só matéria para nós não adianta. Na nossa casa não. Tem casa para tudo, né, Maria? Se você tem gente que vai lá tomar um chazinho, né? Tem uns que tomam chá, tem outros que tomam uma garrafa de marapa, tem outros que acendem o charuto dessa grossura, né, Julião? Vai pra lá, ué. Vai pra lá. Tem centro espírita, o Joema aí acho que viu, o centro espírita que dá palestra e atende celular, né, Joema? Ih, demais. Aí, ó. Demais, no Você meio tá da palestra. entendendo? No meio da palestra? No meio da palestra, já li. Compreende? Né? Tem um dia que eu estou dirigindo a corrente, né? O presidente da corrente sai e vai para o banheiro e tá e eu tinha pedido para tirar o banheiro de dentro do trabalho mediúnico, né? Mas foi teimoso, não tirou. Também presenciei. Você entendeu? Para sai da corrente e depois volta. Aí qual é que eu perguntei? Lava as mãos. Você está entendendo? E acha normal isso. É normal? Tudo que nós vemos nesse processo de barreiras energéticas fluídicas, a pessoa é extremamente disciplinada, arrumou bonitinho, sentou, fez prece, né? Mas não, aqui está longe. Na nossa casa, nossa casa não é melhor, me perdoe, não é. É a última casa, é a casinha pequenininha, o grãozinho de areia na face da terra. Mas nós trabalhamos com poderosas energias telúricas. Entende isso? Nós não escolhemos, nós recebemos, é aquele ali, só aquele que está doendo. Não, é de espírito, literalmente mamando a caducando. Espírito de formas licantrópicas, zantrópicas, há conhecedores do magnetismo.
de magia negra profunda e pesada. Entende isso? Há répteis, há todo o processo. Qual que é a força que nós temos? Nenhuma. A única coisa que nos sustenta, isso há 20 anos, e eu nunca vi, em 20 anos, um médico adoecer nessa casa que não foi teimoso. O que teimoso adoeceu, mas sem teimosia não adoeceu, não. Posso até abrir um parênteses e dizer, qual foi o dia que vocês me viram doente? Só quando tinha médicos todos nessa casa rezando contra mim. Fora disso, não sinto nada. Nem cansaço eu sinto. Às vezes sinto perda de energia que eu tenho que repor. Perda de energia minha, a hora que meu olho começa a dar uma baixadinha. A hora que eu sinto já uma certa assim, fala, como diz a Júlia, né, Rony? A minha energia social acabou. Aí eu preciso me isolar. Porque é a energia espiritual que eu dou. Vocês não imaginam a quantidade de energia num curso desse que eu perco. Num estudo desse aqui de 2 horas, você não tem noção. A quantidade de energia que eu tenho que despender. Né? Porque nós falamos em todos os aspectos, não é? Então nós acessamos todas essas barreiras energéticas aí, ó, que falou aí, ó. Eu acesso. Porque eu vejo elas aqui, ó. Passa tudo aqui, eu vou vendo, ó. Então faz a ligação. Entende? E nessa ligação é lógico que muitos aproveitam, né? E nessa aproveitar, as energias vão. Tem a proteção, claro. Mas por isso que Cristo subiu no monte. Minha energia. Tem uma passagem, naquela da multiplicação do pão. Está lá na Bíblia, fala, Jesus cansou-se da multidão. Está lá escrito isso aí. Jesus cansou-se da multidão. Desceu, pegou o barco, atravessou, né? Não sei o que ele atravessou, mas deve ser lá, o canal é perto, né? Esse canal lá de... Como é que chama lá? Esse canal onde passa lá o Suez, canal de Suez, atravessou, lá onde passa, é uma rota marítima, onde tem os Houthis, faz a pirataria, né? É perto, não é longe, né? Então, assim, é no Iêmen, mais ou menos, aquela... É por ali, tá? Aí ele saiu, pegou o barco, atravessou, deixou a multidão e, cansado da multidão, foi para a montanha, para a relva, foi para a relva. Então ele foi e sentou na relva lá numa montanha, perto da montanha. Aí, a hora que chegou ali, próximo ao almoço, depois do almoço, aí o povo, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele falou, olha, nós vimos ele subir a montanha, foi todo mundo para lá. Você entendeu? Então isso não sou eu, é Cristo, sou eu, é vocês. Então quando ele foi para lá, ele sentou no chão. Ele precisava da energia telúrica, do magnetismo, da rocha, da pedra, da semente, da folha, não é? E ali ele conectou com o Criador, do sol, e aí ficou a parte da manhã toda lá sozinha, até depois do almoço. Aí chegou depois do almoço, começou a chegar gente. No final da tarde já tinha 5.000. Entendeu? Dormiram lá no outro dia, falou, não tem nada para dar para eles, o que nós vamos dar? O que você tem? Eu tenho 5 peixes, eu sei, 6 pães, então dá para todo mundo. Pronto, e foi aonde fez o grande milagre. Mas ele foi para lá para ficar, cansou-se da multidão. Nós temos que entender isso, cada um tem que saber a hora que ele cansa. E a hora que ele cansa, não adianta você ir para dentro do seu quarto com ar-condicionado, não. Porque lá está impregnada a sua energia. Você já está cansado de você também. Aí você precisa de voar uma planta, pegar numa árvore, pisar no chão, pegar numa árvore, né, fazer alguma coisa. A Angélica aprendeu, ela vai plantar uma planta, trocar de lugar. Às vezes ela troca a planta 10 vezes no lugar na semana. Tá? Mas a planta nem enraizou. Não, mas eu gostei mais dela ali. Mas eu sei, aquilo ali é um fator inconsciente dela de mexer com a terra. E aí ela melhora. Não é assim? Entendeu? É isso. Considerações finais, talvez. As considerações é que eu estudo é sempre muito importante, né, para nós médicos e para aqueles que estudam a mediunidade, que o conhecimento ele faz o médico ser um pouco mais completo, né? Porque o médico sem conhecimento é uma ferramenta incompleta. Então, acho muito importante esse estudo. Tanto é que no começo, na hora que eu estava puxando o ar e respirando, eu já estava pensando nisso. Nossa, como é bom esse estudo. Aí me deu aquela crise de tosse lá que eu... Pois é, mas por que deu, filho? Não é psicofone, companheiro. Eu tô aqui pensando em coisa boa, respirando lá. Eu falei que eu falei, se você bebesse aquela água naquela hora, você ia engasgar. Então você passa na garganta, porque a energia veio de fora e entrou aqui. Não é psicofone, pai. É psicofone, vai falar exatamente de desobsessão, ataca onde? Aqui, quem que vai atacar? Vai. Disfarça, né, filho? Eu falei, poxa, aí, dá uma trégua. É imediato, tá aí uma energia, uma prova cabal.
Não, entendeu? eu respirando e pensando, né? Como é bom estar aqui, como é bom esse estudo importante, né? Aí, quando, de repente, meu Deus. Pois é, e a Astrea falou assim, então é bom, mas agora você vai sofrer, que você não deve ficar aqui. Pronto, fez sofrer. Aí vai fazendo isso, vai fazendo. Aí melhora. Agora você pode ver, o tanto que sua voz já mudou depois que você fez as leituras. Entendeu? Já passou, já atendeu, está socorrendo. Mas eu falei o desgaste energético porque eu sinto e vejo tudo isso. E vou despendendo energia para socorrer e atender essas almas. Porque a hora que ele ligou aqui, esse padrão energético está aqui uma falange de espírito rodeando lá, que elas se ligam a nós. Elas vão escutar. Deus tem que permitir elas escutar. Porque senão, como elas vão melhorar? Faz a ligação. E fazendo a ligação, há troca de energia. Ué. A nossa energia é só superior. Não é só superior. Né? Só, né? Para encerrar, para o João escolher entre ele mesmo, quem vai fazer a prece? Veja só. Veja só. Qual que é o melhor médium? Aquele que doma as suas emoções. Entendeu isso? Não esqueçam disso. Porque nós não estamos conseguindo domar as emoções. Nós conseguimos domar nosso campo como é que chama? A fisionomia. Não é o fisiológico, não. Porque o fisiológico não damos conta, não. Da desarranjo intestinal, da isso, daquilo outro, né? Da sudoreda. Nós conseguimos domar a nossa fisionomia, porque mesmo com raiva, mesmo magoado, mesmo com ódio, vai fazer uma cara de bonzinho, né? Mas a energia não mente. Ela sai para fora e faz um estrago para mim. E ela modifica os fatores energéticos da casa, do trabalho. E quando faz isso, nós desconectamos com os mentores, com o auxílio, e nós ficamos por conta nossa. Compreende? Você já viu um menino ficar por conta própria? Já viu um adolescente ficar por conta própria? O que ele apronta? Você está entendendo? Não é? Corre risco de machucar a si próprio. E corre risco de machucar muita gente. Né? Menino fica sozinho até põe fogo na casa. Não é? Os meninos rebeldes. Não é? Assim, e se nós ficarmos por conta própria? Então, quando nós fazemos isso, eu isolo a mim, eu fico desequilíbrio minhas emoções, eu me isolo-me dos mentores e começo a fazer o isolamento da casa que eu trabalho. Sobra a direção, tomar atitude séria, de proteção ao médico e à casa, ao grupo. Está vendo? A coisa é séria. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida e saúde, pela oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde, em Teu santo nome, em busca do aprendizado, do conhecimento das Tuas verdades. Envolvido, Senhor, pelas Tuas vibrações de amor, pela Tua energia misericordiosa, que esses conhecimentos absorvidos por nossa mente, nosso espírito, não venham cair no porão do esquecimento, que possamos, Senhor, enraizá-los em nosso ser e vivenciá-los a cada dia de vida que nosso Pai Celestial nos concede. Cristo Jesus, proteja com Teu manto de proteção essa casa de prece e de fraternidade cristã, proteja cada trabalho, cada trabalhador, proteja nosso irmão Geraldo na direção da casa, no campo da matéria, protegendo-os de todo e qualquer mal, seja ele físico ou espiritual, e que todos os irmãos que se ligarem a essa casa de prece, seja encarnado ou desencarnado, possa ser envolvido por Tua energia misericordiosa e de amor infinito. Em Tuas mãos, Jesus, nossas rogativas e nossas vidas entregamos, e assim oramos a prece que o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em treva e tentação, e liberte-nos, ó Senhor Jesus, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado, hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja.